Mas pro ano todo do Palmeiras, e o que preocupa é o desempenho, não é ser eliminado. O Palmeiras pode ser eliminado de uma competição ou de outra, até porque tem muitas competições, mas o que preocupa é que o time não joga bem. Ele até fez um bom jogo esse domingo no Recife, mas aí joga com o Cruzeiro, já não joga bem. É difícil a gente achar 2 jogos seguidos bons do Palmeiras. Isso preocupa, e acho que tem algumas coisas que pesam. O Palmeiras fez um investimento grande, sim, acho que hoje só o Palmeiras e o Flamengo têm condição de fazer um investimento um pouco maior aqui no Brasil. Mas isso no futebol brasileiro não garante um time muito melhor que os outros. Eu falo isso desde o início do ano. E acho que a cobrança em cima do Palmeiras ela foi muito acima do normal. Ficou uma coisa assim, parece que é o Paris Saint-Germain no campeonato francês. Mesmo assim ele não ganhou o último. A diferença não é tão grande. A diferença... William e Keno, 2 jogadores que estão funcionando até. Mas eles são atacantes normais. São atacantes absolutamente comuns, que os outros times têm também. Então, pelo fato dos melhores jogadores brasileiros não jogarem aqui, é quase impossível você montar um super time. E o Palmeiras é cobrado como se fosse um super time, não é. É um bom time. E dentro daquilo que é o coletivo, que eu falei do Corinthians, o Palmeiras cometeu para mim um erro aí, não é a questão do treinador ser melhor ou pior, mas quando ele troca o Eduardo Batista pelo Cuca, ele dá um cavalo de pau, assim. Ele troca caras totalmente diferentes. E não dá para garantir que estaria melhor com o Eduardo, mas ele muda o estilo, assim, no meio do nada. E leva tempo o Cuca para colocar as ideias dele, que são totalmente opostas do cara que saiu. Então é muito complicado. E até quando a gente fala que faltam técnicos no Brasil, o sistema do futebol brasileiro ajuda a acabar com algumas carreiras promissoras. O Eduardo Batista, por exemplo, não sei se seria bom ou ruim, se vai ser bom ou se é ruim, mas acho que ele já fez bons trabalhos. Ele é um cara que foi demitido esse ano de um clube com 20 e poucos jogos e 66% de aproveitamento, e de outro com 13 jogos. Ele fez um pouco mais de 30 jogos somando os 2 e foi demitido dos 2. Mas o que vai ficar pra ele? Ele fracassou no Palmeiras e no Atlético, e não é verdade. E aí você pode estar queimando um cara que está começando e que pode agora não ter mais nenhuma chance em lugar nenhum, de uma forma injusta. Você pode estar queimando um bom técnico pro futuro. E daqui a alguns anos a gente vai falar, não tem nenhum técnico no Brasil. Mas a gente queima muito. Mas isso prova que não pode ter um prato pronto, tipo assim... Não dê emprego para esse técnico porque os últimos trabalhos que ele fez não foram bons. Essa é uma visão distorcida e não é definitiva, que realmente ele pode ter feito maus trabalhos, mas também pode ter acontecido isso que o Bruno falou, não teve oportunidade de fazer. E a gente de forma geral, costuma muito dizer isso, não adianta contratar esse cara. Você viu os últimos trabalhos dele? Nós somos muito precipitados, com exceções, evidente, de praxe. Acho que 20 e poucos jogos não é nem trabalho nem bom nem ruim, não é trabalho. 20 e poucos jogos não dá pra falar que foi bom ou ruim. 13 menos ainda. O Palmeiras está vivo em 2 competições importantes, as mais importantes. No Campeonato Brasileiro vai buscar uma vaga, talvez para Libertadores, não vai buscar título. E na Libertadores pode ser até campeão, mas está vivo, mas preocupa. Flávio Prado. Vou usar de novo Johan Cruyff. Ter muito dinheiro significa que você tem potencial para ter um banco, não um time de futebol. Você pode ter um time de futebol gastando muito ou gastando pouco. Eu não condeno o Palmeiras por investir. Eu acho que o investimento é importante. Se você puder investir, é ótimo. A gente tem que, eu pelo menos enalteço muito aqueles que investem no futebol. Eu acho que é importante, é um meio maravilhoso de você. E a Leila deixou bem claro aqui que a Crefisa, que a FAM, elas ganharam muito com o investimento no futebol. Agora, o Palmeiras criou para ele, e não foi exatamente o Palmeiras, mas ele ajudou a levantar essa ideia de que ele estava montando um time monumental, espetacular, quando o Bruno falava desde sempre, né, que a diferença do grande jogador aqui do Brasil para o jogador mediano é muito pequena. E ela realmente não tem. Os grandes jogadores de verdade, eles estão lá fora. Os daqui, eles são todos mais ou menos do mesmo nível. Um pouquinho melhor. Então você compra um 8 e o outro tem um 7. Você compra um 7 e o outro tem um 6,5. Então você pode ter um monte de 7, 8. Se você não encaixar o time, você acaba perdendo para aquele que tem um monte de 6. O Corinthians tem uma filosofia de jogo, que já foi abordado aqui. Quando ele fugiu dessa filosofia, ele afundou. Quando ele voltou para a filosofia, mesmo com um time com jogadores... Para mim, o Corinthians tem um craque, o Arana, só. Mais nada. Mais nenhum. O Arana é um craque. Os outros, eu acho que todos jogadores médios, nota 6, 6,5. E aí o Carille, ele acabou até se surpreendendo com tudo que aconteceu. Então, o que aconteceu com o Palmeiras? Esse erro muito grande de trocar o treinador e trocar a filosofia e de se autorresponsabilizar por um Real Madrid das Américas, que não existe porque não há jogadores na América para montar Real Madrid. Se o jogador for jogador para Real Madrid, ele vai para o Real Madrid.
Se ele for jogador para o Barcelona, ele vai para o Barcelona. Não vai se montar um Real Madrid ou um Barcelona no Brasil. Não tem como isso. O jogador que se destaca, ele vai embora. O Palmeiras, ele tinha dinheiro pra caramba, mas ele não conseguia contratar o Neymar, o Messi, o Cristiano Ronaldo. Não dá, não tem dinheiro. O Pogba não vai conseguir trazer esses caras. Então ele traz o que tem de melhor aqui, que a diferença do médio não é tão grande assim. E fica agora essa pressão imensa em cima daquilo que se imaginou que fosse, sem que fosse. E espero que o Palmeiras não se submeta a esse bando de vagabundos que foi lá no hotel. Ontem esses caras não têm o que fazer. O Felipe Melo estava trabalhando. E esse bando de vagabundos foi lá incomodá-lo. E isso não pode acontecer. Continuo dizendo que isso não pode acontecer. Esses caras não servem para nada. São vagabundos, tanto que eles estavam lá. Eles não trabalharam ontem, não vão trabalhar hoje. Quer dizer, trabalham nunca, né? Ou, por outro lado, exploram a marca Palmeiras sem que o Palmeiras cobre por isso. Mas, infelizmente, o Palmeiras está pagando por erros que cometeu e criou-se esse mito de que, tendo muito dinheiro, você vira título. Não, ajuda, mas não necessariamente.